Olá, investidor. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Levi, eu sou analista pleno da Turbo Invest. Hoje eu trago para você gráficos. Vamos fazer uma análise gráfica do índice Bovespa, do índice Futura, do dólar e trago para vocês dois ativos para vocês aproveitarem durante a semana. Tentar extrair desse mercado que está muito difícil algum lucro. Vamos relembrar o que falamos semana passada, primeiramente. Semana passada eu trouxe para vocês que nesse dia aqui, dia 14 de abril, ele fez um volume forte, mas fez um candle sem corpo, um corpo muito pequeno, vou aumentar aqui para vocês verem, né? E uma sombra superior longa. A partir desse dia, eu passei a ter um viés mais baixista, pois percebia que exatamente este volume alto era uma exaustão desse movimento arrastado de alta. E aí realmente veio para baixo, nós conseguimos operar na venda em alguns momentos aqui, e o índice tocou exatamente a parte inferior da cunha, né? E aqui nós temos, falei para vocês que nós tínhamos uma cunha aqui, uma cunha que poderia ser tanto para cima quanto para baixo, mas que estava com viés de baixa, principalmente porque tinha acabado de tocar aqui essa região de 72.041 pontos. E que se acionasse para baixo, se rompesse a mínima desse candle aqui, com certeza o índice ia buscar patamares inferiores, que eu vou trazer para vocês. Mas o que aconteceu foi violado essa mínima e o índice começou a subir na segunda-feira, na terça-feira e na quarta-feira, um movimento forte de alta, né? E aí todo mundo veio me falar, e aí, já era a baixa que você tinha falado na semana passada? Eu falei, rompeu a região de 81.668 mil pontos, atingiu 83.598 pontos, só que para confirmar a tendência de alta, teria que superar essa máxima aqui de 83.598. Só que na sexta-feira não superou essa máxima, né? O índice abriu em 83.139 e veio caindo, fazendo um movimento forte de queda, um engolfo de baixa. Claro, o que é um engolfo? É quando um candle ele supera todo o candle anterior, né? O candle anterior está dentro desse candle. Então, é um candle forte de baixa. E o que vamos perceber agora? Que nada mais, nada menos que se ele perder a mínima na segunda-feira, que a mínima foi 80.168 pontos, se ele perder esta mínima, o que vai acontecer com o índice Bovespa é simplesmente um rompimento falso. Esse rompimento aqui, na região de 81.668, que rompeu, né? Rompeu exatamente na quinta-feira, e na sexta fez esse candle de baixa, a perda desta mínima de sexta-feira vai tratar esse rompimento aqui como um rompimento falso, um rompimento que não foi para frente, tá? E o que vamos fazer a partir de agora? O que vamos ter? Com a perda da mínima de sexta-feira, o movimento de queda vai cada vez mais se firmando. Provavelmente vamos tocar a cunha, né? Vamos tocar essa região de cunha aqui, na parte inferior dessa cunha aqui, e ali a gente vai ver se o movimento vai ser mais prolongado de queda ou não, tá? É isso que eu enxergo, tá? Temos uma cunha, uma zona de indefinição que pode ser tanto para cima quanto para baixo. Chegou a tocar para cima uma, duas, três vezes e violou. E não rompeu com força, com candle de força, com volume alto. Você percebe que nesse dia aqui, que foi no dia 29, o volume foi muito baixo. O volume foi bem fraco, né? Então, assim,
foi um movimento de alta arrastado sem volume. Foi menor que, por exemplo, no dia 24, que teve um volume bem maior. Tá? Então, vamos agora olhar um pouco mais o gráfico de 60 minutos do índice Bovespa, que aí fica uma situação mais clara para vocês, né? Teve um rompimento dessa região aqui de 81.900 pontos, rompeu para cima essa semana, né? O movimento foi de força e o movimento de queda também foi forte na sexta-feira. O correto era o quê? Ter segurado nessa região aqui, de 81.900 pontos, 82.000 pontos. E começar dali e fazer um zigue-zague ascendente. Não, o índice veio mais para baixo, deu uma puxada forte, chegou a tocar 80.000 pontos, né? E essa correção, a meu ver, foi uma correção muito forte, muito além do suporte que foi gerado com o rompimento dessa resistência, foi gerado um suporte e rompeu para baixo esse suporte no gráfico de 60 minutos. Então, no gráfico de 60 minutos, já estamos em zona de indefinição novamente, né? Agora, vamos olhar aqui o gráfico de 15 minutos e mostrar o que o índice pode fazer, o que eu acho que ele vai fazer. Tá? Bom, percebemos aqui que tivemos um rompimento, né, no gráfico de 60 minutos, só que na sexta-feira abriu em gap de baixa o índice. O índice abriu com esse gap aqui, com essa lacuna de baixa, né? E veio o movimento direcional para baixo na sexta-feira. Durante toda a sexta-feira, o índice teve um movimento direcional para baixo. Tá? A gente operou lá no Day Trade, lá no nosso grupo da Turbo Invest. Para quem não conhece, tem a galera lá do grupo e eu oriento dando recomendações de compra e venda, tanto no Day Trade quanto no Swing Trade. Tá? Ajudo as pessoas a tentar extrair do mercado um valor, um dinheiro, dentro dessa tendência aí que está lateral. Tá? Então, eu dei várias recomendações na sexta-feira, dei várias recomendações dentro do Day Trade, conseguimos extrair bastante dinheiro na sexta-feira na queda do dia. Então, o que eu acho que o índice pode fazer? Nós temos aqui uma região de 79.650 pontos. Tá? O índice deve tocar aqui na segunda-feira. Então, o meu viés para segunda-feira é um viés de queda. Tá? Então, deve tocar essa região aqui de 79.650. E provavelmente vamos fechar o gap na própria segunda-feira aqui, nessa região de 78.760 pontos, esse gap no gráfico de 15 minutos que foi formado. Então, provavelmente, nós vamos até 78.760 pontos ainda na segunda-feira. Tudo leva a crer isso. Tá? Se chegarmos a isso, estaremos dentro da cunha. No gráfico diário, estaremos dentro dessa cunha. Estaremos tocando essa região aqui dentro da cunha, teremos perdido a mínima, né? E provavelmente teremos um movimento de queda até mais forte. Tá? É isso que eu vejo para o índice Bovespa. É só você ver, para confirmar isso, é só você olhar o gráfico semanal. O que nós temos no gráfico semanal? Nós temos uma queda forte e um repique. Você percebe que esse repique que ocorre há 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas. 6 semanas de repique para cima, né? 1 mês e meio de repique para cima, não fez um zigue-zague ascendente. Não teve nenhum zigue-zague ascendente. Só teve uma pernada de repique, né? Então, o que o índice pode fazer? O índice pode vir até a mínima, que é de 61.691 pontos. Tá? Antes, nós temos esta mínima aqui para ele cair, de 72.041 pontos. A partir dessa queda aqui de 72.041 pontos, nós vamos ter queda forte. Tá? O índice vai acionar a cunha para baixo, dentro do diário, do gráfico diário,
e nós vamos ter uma queda forte, podendo até uma queda bem forte, tá? Tem um suporte claro aqui nos 61.691 pontos, mas traçando o Fibonacci, nós vamos perceber que a retração de Fibonacci está exatamente em 38.844 pontos. Tá? Isso aqui pode ser traduzido também como uma bandeira de baixa. Tá? Pode ser traduzido como uma bandeira de baixa. Então, o que a gente pode traçar aqui até para orientar vocês, né? Para orientar vocês de uma maneira mais fácil, eu vou traçar para vocês aqui a bandeira, e aí vocês vão entender aquilo que eu estou falando, trazendo para vocês. Ó, teve a pernada de queda, então o repiquezinho, né? O repiquezinho, que foi a partir daqui. E aqui temos uma bandeira. Temos uma bandeira? Temos uma bandeira. Temos uma bandeira aqui, né? Claramente temos uma bandeira. Como vai acionar essa bandeira? Na minha visão, essa bandeira aciona com a perda da mínima da semana anterior, tá? A perda da mínima está em 75.327, a perda da mínima da semana anterior, 75.327 pontos. Aciona a bandeira para baixo. E para onde é o alvo? A gente traçou o Fibonacci lá e viu que era em 38.000 pontos o alvo. O alvo da bandeira é você pegar o mastro e simplesmente projetar o mastro a partir do rompimento da mínima, né, para baixo, né? Vou projetar aqui o mastro para baixo e vai realmente para um patamar de 30.000 pontos, lá para os 30.000 pontos. É difícil confirmar? É muito difícil confirmar. Confirmar não a bandeira, confirmar essa ida, essa queda forte, violenta para os 30.000 pontos. É difícil, pode levar tempo, mas é claro que se perder esta bandeira aqui nessa região de 75.327 pontos, nós teremos queda forte sim do índice Bovespa. Muito provavelmente nós vamos testar os 72.040, que é a mínima aqui, exatamente a mínima, 72.041, e perdendo ela, nós vamos aos 62.126 pontos. Muito provavelmente, tá? O mercado é soberano, então a gente não pode afirmar nunca. Eu estou aí para olhar os movimentos de mercado. Tá? Nós percebemos aqui no gráfico diário também que a média de 70 está inclinada para baixo, a média de 200 está inclinada para baixo, a média de 21 começou a se inclinar para baixo, tá? Inclusive a média de 21 está cruzando para baixo, e a média de 9 que está um pouquinho ainda para cima, tá? Mas se perder essa mínima, com certeza a média também vai inclinar ela para baixo. Tá? Agora vamos olhar aqui justamente o índice futuro no gráfico de 15 minutos. Tá? O gráfico de 15 minutos do índice. Né? Vamos ver aqui que na sexta-feira fez esse movimento grande de baixa. Né? Olha só que beleza. Esse movimento aqui direcional de baixa é um movimento claro de tendência de baixa dentro do dia de sexta-feira, né? E provavelmente vamos entrar nessa região aqui, vamos furar essa região aqui de gap entre 78.760 pontos e 79.673 pontos. Vamos falar agora sobre dólar, tá? O dólar simplesmente, eu vou projetar o dólar para vocês, mas o dólar simplesmente está numa tendência muito forte de alta. Percebe que a média de 9, média de 21 e média de 70, todas inclinadas para cima. Todas inclinadas para cima e preços trabalhando acima dessa média, pelo menos a de 21. O que o Ibovespa, o dólar fez na semana passada?
né? O dólar fez exatamente aquilo que eu falei na semana passada, o dólar exatamente fez. O dólar perdeu a mínima, e eu falei que poderia perder a mínima e testar exatamente esse suporte. O dólar exatamente testou o suporte. Isso eu falei semana passada para vocês. O dólar testou esse suporte e fez um candle muito forte de alta. Tá? Um candle muito forte de alta. Que dentro de uma tendência de alta, me faz crer que ele vai buscar o topo, que está em 5,76, 5,760, né? E provavelmente, projetando por Fibonacci, pegando a mínima com a máxima e fazendo a projeção, o dólar ele tende a buscar primeiro os 5,845 e depois os R$6. Provavelmente o dólar chegará a R$6 no curto espaço de tempo, talvez até no mês de maio. Lembrando que o mês de maio sempre foi historicamente um péssimo mês para a bolsa, né? É o sell in May and go away. É exatamente esse mês, se você olhar historicamente, tirando o ano passado e o ano retrasado, foram 2 anos atípicos de muita alta na bolsa, e o mês de maio, se eu não me engano, foram meses de alta, historicamente, assim, de anos, de botar 15 anos aí, é sempre um mês de baixa. Sempre inicia com o mês de maio como um mês de baixa dentro da bolsa. Então, nós temos que ficar realmente atento para essa correção, do índice, e que provavelmente vai levar à continuidade da tendência de baixa dentro do gráfico diário e buscando patamares cada vez menores, né? Não vou falar de fundamentos aqui, no próximo vídeo eu falo de fundamentos, eu estou para fazer o vídeo de fundamentos, eu vou falar sobre isso, né? Mas provavelmente nós vamos buscar mais quedas aí, tá? Então não se animem muito com a alta e vamos buscar ganhar na queda. Nós podemos ganhar na queda. Muitos não sabem disso dentro do mercado, acham que o mercado é só para comprar ações, nós podemos vender ações. E por isso hoje eu separei dois ativos que vocês vão perceber a possibilidade de queda que eles podem ter durante essa semana de segunda a sexta-feira. Os ativos são os seguintes. O primeiro é a Minerva, o código é BEEF3, BEEF3, tá? Vamos analisar aqui a Minerva, tá? Vamos analisar aqui a Minerva para vocês. A Minerva simplesmente no gráfico diário, ela toca numa região de resistência, ela estava numa tendência de alta dentro do gráfico diário e fez esse candle aqui, que é um candle de esgotamento da alta e um candle que mostra que vai ter uma reversão. Podemos ter uma reversão, né? Com a perda desta mínima aqui. Olhando os 60 minutos, fica muito mais fácil. Vocês percebem aqui que o movimento que era forte já não está mais forte. Ele tocou exatamente nessa região. Os preços cruzaram para baixo da média de 9. Fez topos descendentes. É claro isso aqui, ó. Vou traçar aqui para vocês perceberem. Topo é descendente. Tá vendo aqui? Então, acionando a queda, a perda do fundo, aciona a venda em BEEF3 com uma parcial de 11,30 e um alvo de R$10,52, tá? Então, BEEF3 na perda de 11,83, entrada 11,82, parcial 11,30 e alvo 10,52, com stop estando exatamente na região de R$13, né? As pessoas vão falar, não é muito atrativo o risco-retorno, né? O cara que é mais agressivo, ele pode já vender aqui na mínima, tá? Ele vende na mínima de 12,25 e vai levando a operação, tá bom? Só que ele tem um suporte aqui e aí é mais complicado, tá? Provavelmente se ele perder a média de 21, esse movimento será um movimento corretivo bem forte dentro da BEEF3, tá?
Então vamos ficar de olho, porque o volume aqui foi muito alto. Ó. O volume confirma a queda. Candle elefante de ignição com volume forte. Quer dizer, a probabilidade de baixa é muito grande. Então vamos rever os pontos. Vou informar os pontos para vocês. Perda de 11,83. Então a entrada é 11,82. Parcial para quem faz 11,30. Alvo final 10,52 e stop nos 13 reais. Tá bom? Então vamos ao outro ativo. O outro ativo que eu separei para vocês é um ativo que é a Gol. Tá? Vamos olhar o gráfico de 60 minutos que fica muito mais fácil analisar. O gráfico de 60 minutos mostra que realmente a Gol fez uma pernada muito forte de alta, né? Vê que fez uma pernada muito forte depois daquela pernada de baixa absurda, né? Ele fez uma pernada gigante de baixa, né? E aí veio lateralizando e agora rompeu aqui essa região de 12,69 e fez essa pernada de alta. Só que as médias cruzaram para baixo. A média de 9, a média de 21 está quase indo para baixo. Tá? O movimento tem volume forte, tem um volume bem atrativo. Ele perdeu esse fundo aqui que foi feito nos 12,62. Então o movimento corretivo não é mais um movimento corretivo dentro da tendência de alta. Na minha visão, esse movimento corretivo ultrapassou a queda, ultrapassou demais uma simples correção. Então, vamos operar na venda desse ativo, mas esse ativo a gente pode operar na perda da mínima, que está em 12,23. Vou traçar aqui, ó. Vou botar aqui para vocês, ó. 12,23 é a perda da mínima. Aqui, 12,23. Perdendo 12,23, que é a mínima de sexta-feira, nós vamos ter a média cada vez mais cruzando para baixo, os preços trabalhando abaixo da média de 21. Né? A perda de 12,23, o alvo, simplesmente o alvo, ele está aqui. Vou botar aqui para vocês. O alvo aqui nesse fundo aqui, de 10,55. 10,55 o alvo. E o stop. Podemos botar o stop aonde? Vamos ver aqui, nesta região aqui, na máxima aqui, de 13,41. Então vamos lá os pontos. Perda de 12,23, então a entrada em 12,22, alvo 10,55, stop em 13,43. Quem quiser fazer parcial, acho uma boa fazer nessa região aqui de fundo, que é 11,79. Tá bom, galera? Tu vê até aqui que o IFR cruzou para baixo também, o índice de força relativa cruzou para baixo, demonstrando exatamente que a força dos compradores está suspensa temporariamente, né? Então, é isso. Nós falamos aqui de índice Bovespa, índice futuro, dólar e 2 ativos para a semana, BIF 3, que é a Minerva, e Gol 4. Um abraço para vocês. Acessem lá nosso site, que é www.turboinvest.com.br. Deixe um like aqui no YouTube para a gente também. Se inscrevam no nosso Instagram. Entram lá no nosso Instagram da Turbo Invest. Acompanhe a gente sempre traz vídeos semanais. Nós temos grupos de WhatsApp, onde eu oriento diariamente os investidores. Então, os investidores têm um analista profissional que passa uma tranquilidade para as pessoas que estão no grupo. Né? Eu mando um abraço para a galera do grupo, todo mundo do grupo lá do Mini Índice, o grupo VIP e o grupo do Full Pass, que é o grupo de longo prazo. Um abraço para todos vocês e sigam a gente.
Conte comigo. Um abraço. Bom final de semana para vocês. Tchau.